Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Me chamo Gustavo e eu vim aqui relatar a experiência que ocorreu comigo, quando o meu corpo começou a falhar, semeada por um conjunto de escolhas que eu, em minha arrogância, chamava de vida bem-sucedida. Tudo se desenrolou durante o que deveria ser o ápice da minha carreira. Havia fechado após meses de negociações exaustivas e manobras que agora via como eticamente frágeis. A maior fusão da história da minha empresa. O contrato estava assinado, os comunicados à imprensa prontos. Eu era o arquiteto daquela façanha. A imagem pública era a de um titã sereno, no controle absoluto. Internamente, porém, era um campo de guerra silenciosa. O meu corpo começou a enviar sinais, sutis a princípio, depois gritantes, que eu metodicamente ignorava ou abafava. As dores começaram não no peito, mas na nuca. Uma tensão constante, um nó de aço que os massagistas não conseguiam desfazer. Eu atribuía ao estresse, a má postura nas longas horas à frente das telas. Depois, vieram as palpitações, breves e desconcertantes, como se um pássaro assustado batesse asas dentro da minha caixa torácica. Durante uma reunião particularmente tensa, comprei um smartwatch. Para quem não sabe, é um relógio inteligente que funciona como a extensão do seu celular, oferecendo funções além de mostrar as horas, como monitorar saúde, batimentos, sono e por aí vai. Comprei esse relógio de última geração, monitorava os picos e os ignorava. Ia ao pronto atendimento e o clínico geral dizia: "Senhor Gustavo, o que tens é ansiedade", receitando-me um ansiolítico suave. Tomei os comprimidos religiosamente, não para tratar a causa, mas para silenciar o sintoma, para poder continuar na corrida. A insônia tornou-se minha companheira mais fiel. Deitava-me exausto, mas a mente não desligava. Ela rodava em loops infinitos, projeções financeiras, cláusulas contratuais, a expressão ambígua do meu sócio, a frieza distante da minha esposa. Quando o sono vinha, era agitado, povoado por sonhos de perseguição e queda livre. Acordava mais cansado do que quando havia deitado, com um gosto metálico na boca, e aquele peso, um peso que ainda não era físico, mas psíquico, já instalado no externo ao abrir os olhos. A alimentação era combustível, não nutrição. Refeições eram interrupções indesejadas, resolvidas com sushi gelado na escrivaninha ou um sanduíche rápido entre uma chamada e outra. Café, muito café. Era o óleo que mantinha o motor superaquecido funcionando. Ignorava a azia constante, o refluxo que me acordava às vezes com um sufoco ácido. Um antiácido potente fazia parte do meu kit diário, ao lado do celular e do laptop. O evento catalisador, o que finalmente rompeu a frágil barragem, foi uma traição dupla, que minha mente na época processou apenas como um revés profissional e uma discussão conjugal. Primeiro, descobri, não por uma confissão, mas por um e-mail encaminhado por engano, que o sócio de quem eu desconfiava vagamente estava, de fato, em tratativas avançadas para vender sua parte para um fundo de private equity, um fundo com o qual eu tinha relações conturbadas. A manobra minaria meu controle e transformaria a empresa, da qual era minha, em mais um ativo, em um portfólio. A raiva que senti não foi limpa. Foi um caldo tóxico de fúria, traição e, no fundo, um pânico profundo sobre o desmoronamento do império que eu construíra. Confrontei-o não com um grito, mas com um silêncio gelado e uma pergunta precisa, citando o e-mail. Sua reação foi um misto de pavor e justificativa empresarial. A discussão foi contida, venenosa. Saí do escritório sentindo um calor anormal subir do estômago à garganta, como se a raiva tivesse se tornado um ácido físico. Cheguei em casa procurando um porto seguro que não existia mais. Minha esposa, Marta, estava na sala, lendo. O ambiente estava frio, imune à minha turbulência interna. Tentei falar, desabar, mas as palavras saíram como acusações. Você nunca está presente. Esta casa é um hotel. Vive no seu próprio mundo. Ela não reagiu com fogo, mas com uma frieza que me cortou mais profundamente que qualquer grito. Ela fechou o livro, olhou para mim com um cansaço infinito e disse, com uma voz plana que ecoaria em mim para sempre:
Gustavo, eu não aguento mais ser um item da sua lista de tarefas. Um problema a ser gerido. Você não tem uma família, tem um departamento. Foi o golpe que o corpo não conseguiu amortecer. A dor no peito, que até então era uma pressão incômoda, explodiu. Não foi uma facada, mas uma explosão. Uma sensação avassaladora de que um elefante se sentara no meu tórax, esmagando ossos e pulmões. A dor irradiou para o braço esquerdo, subiu pela mandíbula. A respiração tornou-se um trabalho hercúleo, cada puxada um esforço agonizante que não trazia ar suficiente. O suor brotou frio e copioso de cada poro. Caí de joelhos, não de forma dramática, mas como um fardo que finalmente escorregou dos ombros. Vi o rosto de Marta se transformar, a frieza se quebrar em pânico genuíno. Ela gritou algo e correu para o telefone. Os sons começaram a se distorcer, a ficar abafados, como se eu tivesse submergindo. A visão se estreitou formando um túnel, onde apenas seu rosto, desfocado e cheio de horror, permanecia visível. A última coisa que senti, antes do zumbido e da luz, não foi medo da morte. Foi um pensamento absurdo, irônico, que agora entendo perfeitamente. Não finalizei o relatório trimestral. Foi um infarto agudo do miocárdio, um bloqueio quase total da artéria coronária descendente anterior, a que os médicos chamam de artéria viúva. A pressão arterial constantemente elevada, o colesterol negligenciado, o estresse crônico que era meu modo de vida, a raiva tóxica da traição e o desespero emocional do confronto com Marta, foi a tempestade perfeita. O coração, aquele músculo que eu exigi que trabalhasse incessantemente sem jamais cuidar dele, simplesmente se rebelou. No hospital, após o colapso em casa, meu corpo travou uma guerra silenciosa na mesa de cirurgia. Enquanto os cardiologistas lutavam para desobstruir a artéria com o stent, uma segunda crise, mais silenciosa e insidiosa, aconteceu. Uma arritmia maligna, a fibrilação ventricular. O coração, em vez de bater, apenas tremia, inútil. Foi quando os monitores apitaram em alarme, quando o desfibrilador foi chamado, quando o CLIA ecoou pela sala. O primeiro choque não restaurou o ritmo. O tempo, que no plano espiritual era um conceito elástico, aqui era contado em segundos cruciais de dano cerebral potencial. Minha irmã, avisada às pressas por Marta, chegara e aguardava no corredor, o desespero crescendo a cada segundo. O segundo choque, mais potente, foi aplicado. Foi nesse intervalo, entre a parada cardíaca persistente e o segundo choque, um limbo médico de não mais que 1 ou 2 minutos, que o laço que me prendia ao corpo se afrouxou o suficiente. Foi quando o peso se evaporou, quando a luz inundou minha percepção, e eu fui arrancado para aquele estado de verdade absoluta. A experiência que vivi aquela jornada de revelações ocorreu num espaço atemporal, que pode ter durado uma eternidade ou um instante, mas que no tempo da Terra foi aquele breve crítico intervalo, em que eu, Gustavo o homem, estava clinicamente morto. O som foi a primeira coisa a desaparecer. Um zumbido agudo substituiu o ruído do hospital, o bip monótono dos monitores. Os sussurros dos médicos, o chocado soluçar da minha irmã, tudo sumiu. Depois, a luz se expandiu, não como um ponto ao fundo de um túnel, mas como uma inundação que começou nas bordas da minha visão e engoliu tudo. A sensação de peso, aquele peso terrível que havia me acompanhado por meses no peito, simplesmente se evaporou. Fui arrancado de mim. Não foi uma separação violenta. Foi como tirar uma luva muito apertada, dedo por dedo, até que toda a mão respira aliviada. Me senti absurdamente leve e ao mesmo tempo mais presente do que jamais estivera. Abri os olhos, se é que ainda tinha olhos, e vi-me flutuando acima do próprio corpo. A cena abaixo era caótica. Figuras de verde claro, se movendo freneticamente ao redor de uma forma pálida e inerte que eu reconhecia, com uma estranheza absoluta como meu invólucro. Gustavo, aquele era Gustavo, mas eu não era mais aquilo. Não senti medo. Sentia uma curiosidade imensa, límpida, e uma paz profunda, que emanava de todas as direções. Um brilho dourado e suave impregnava tudo. Foi então que ele apareceu, não com uma forma definida, mas como uma presença calorosa. Um foco de consciência tão vasto e amoroso, que minha própria consciência, recém-libertada, pareceu uma pequena chama diante do sol. Era meu mentor. A palavra não foi dita, mas conhecida. Ele não falou com palavras. Transmitia conceitos, imagens, verdades puras, diretamente para o meu ser. E então, começou o verdadeiro desvelar. O mundo material se dissolveu como fumaça. O que se abriu diante de mim
Não foi um cenário de nuvens e harpas, nem de fogueiras e demônios. Foi um espaço de pura verdade vibracional. A primeira camada a se desfazer foi a dos outros. De repente, vi as pessoas da minha vida não com seus corpos ou máscaras sociais, mas como núcleos de energia, cada um irradiando uma constelação de cores e padrões que contavam sua história real. Vi o sorriso falso do sócio, que sempre endossara minhas ideias com um confia em mim, Gustavo, emanando tentáculos escuros de inveja e uma planejada traição que eu, cego pela arrogância, nunca percebera. A imagem surgiu completa. Ele, meses antes, em um restaurante com nosso concorrente, trocando informações por uma promessa de cargo, a verdade do ato, sua intenção mesquinha, sua satisfação secreta ao me ver trabalhar arduamente por um projeto que ele já sabia fadado ao fracasso. Tudo isso pulsava em torno dele como um campo energético tóxico, um fato irrefutável e exposto. Vi a mulher que amei, cujos olhos sempre me diziam para sempre, mas cuja energia mostrava um afeto que havia esmorecido anos atrás, substituído por uma resignação silenciosa e um amor que era mais hábito e comodidade do que paixão. Vi os pequenos desprezos que ela abafara, as palavras de apoio que saíram de sua boca, vazias de sentimento real, as mentiras brancas que se acumulavam como poeira em um canto esquecido. E de forma mais dolorosa, vi minhas próprias energias em resposta a ela, não um amor puro e dedicado, mas uma necessidade possessiva, um controle disfarçado de cuidado. Eu simplesmente não a via. Vi uma extensão de meus planos, um esteio para minha autoimagem de homem bem-sucedido e amado. A verdade não poupou ninguém. O amigo que sempre recorria a mim em crises, cuja energia revelava não gratidão, mas uma dependência manipuladora e um ressurgimento secreto por minha instabilidade. A irmã que eu julgava distante, mas cujo campo vibracional mostrava um amor ferido, afastado por minha frieza em momentos cruciais que eu considerara insignificantes. A cena de quando nosso pai morreu, e eu, atolado em uma reunião importante, não peguei o telefone. A dor dilacerante e o abandono que ela sentiu não eram mais um relato subjetivo. Eram formas palpáveis, geometrias de sofrimento que eu havia ajudado a criar. E então, o espelho voltou-se para mim. Essa foi a revelação mais fascinante e espantosa. Fascinante pela clareza absoluta, espantosa pela devastação que causou na imagem que eu cultivara de mim mesmo por 48 anos. O mentor não me mostrou um livro de regras ou um julgamento, simplesmente permitiu que eu sentisse o impacto real de cada uma das minhas ações, intenções e omissões. E eu não era o homem bom que imaginava ser. Minha generosidade era exposta em sua nudez vibratória. Não era um fluxo altruísta, mas uma transação. Doava para sentir poder, para ser reconhecido, para manter os outros em dívida comigo. Cada ajuda tinha um laço invisível, uma expectativa de lealdade, admiração ou submissão. A energia disso era pesada, áspera, como arames farpados envoltos em veludo. Minhas preocupações com o futuro da empresa, com o bem-estar da família, com o rumo do país, desfizeram-se em fumaça reveladora. Não eram preocupações, eram formas de controle. Eu me preocupava porque queria que as coisas se desenrolassem conforme meu plano, minha visão. A ansiedade que eu carregava não era um fardo nobre, era o atrito da realidade resistindo à minha vontade de dominá-la. Via a energia dessa necessidade de controle como uma rede cinzenta que eu tecia constantemente ao meu redor, sufocando a espontaneidade dos outros e a minha própria paz. Tudo o que eu acreditava fazer certo estava na perspectiva daquela verdade absoluta, errado em sua raiz. Trabalhava arduamente, mas pelo reconhecimento, não pela contribuição. Cuidava da saúde por vaidade, não por respeito ao templo da vida. Rezava pedindo, não agradecendo. Amava condicionalmente. Julgava constantemente. Minha vida, vista a partir daquele plano, era um intricado e cansativo teatro, onde eu era ao mesmo tempo ator principal, diretor exigente e crítico mais severo. A desconexão entre quem eu pensava ser e quem minha energia realmente revelava era um abismo de ilusão. Não havia acusação naquela revelação, apenas clareza, uma clareza tão pura que era simultaneamente dolorosa e libertadora. A dor vinha do ego despedaçado, a liberdade, da possibilidade de ser real, finalmente. E então, compreendi o maior dos segredos, o céu e o inferno. Eles não são lugares para onde se é enviado. São estados que se carrega dentro de si. São a qualidade da própria energia, da própria consciência. Vi almas, núcleos de luz, que vibravam em frequências de amor puro,
gratidão, serenidade e aceitação. Elas habitavam uma realidade correspondente, de beleza indescritível, harmonia profunda e criatividade infinita. Elas eram o céu emanava delas. Outras consciências ainda presas a densas teias de mágoa, ódio, culpa e egoísmo vibravam em sintonia com realidades sombrias, repetitivas e agonizantes que elas próprias geravam e sustentavam. Elas eram um inferno. Não havia carrascos, apenas as consequências imediatas e perfeitas da própria frequência íntima. Uma verdade colossal se assentou em mim. Ser bom não era sobre seguir dogmas ou temer punições. Era sobre vibração, era sobre limpar a própria energia. Ajudar o outro quando se pode, sem laços, era uma explosão de luz. Cuidar da família com presença genuína, não com controle, era uma melodia harmoniosa. Cuidar de si mesmo com compaixão era a base de tudo. Cada ato de amor verdadeiro, por menor que fosse, era um passo no caminho certo, um afinamento da própria alma. O propósito não era alcançar um paraíso externo, mas tornar-se, aqui e agora, um núcleo daquela paz que eu sentia no plano espiritual. Uma saudade profunda, uma sensação de como eu nunca experimentara, inundou-me. Olhei para a cena do hospital, agora distante, e vi aquele corpo como uma cela complexa, um traje pesado demais. Virei-me para a presença do meu mentor e transmiti, com toda a força do meu ser recém-iluminado: eu quero ficar. A resposta não veio como negativa, mas como uma onda de compreensão infinita. Junto com ela, memórias que não eram minhas, mas que faziam parte de um conhecimento coletivo, afloraram. Lembrei de relatos, de livros, de histórias que ouvira sobre experiências como a minha. Em muitas, falava-se da escolha de voltar ou não. A pergunta se formou em mim bem clara: mas dizem que temos escolha. A compreensão que se seguiu foi cristalina, matemática em sua lógica. A escolha, da forma romantizada que imaginamos, raramente existe. Existe um ritmo, uma ordem, um tempo cósmico tecido nas próprias leis da existência. Tudo tem seu tempo, para nascer, para viver, para morrer. O ciclo é sagrado. Se não é a hora, você é mandado de volta. Não é uma punição, é um cumprimento do contrato. Ainda há fio, ainda há trama para ser tecida naquele corpo, lições para serem aprendidas na matéria, não no espírito. A escolha é uma ilusão do ego que, mesmo no limiar, tenta reafirmar seu controle. A verdade é a rendição ao fluxo. Minha hora não havia chegado. Aquele corpo no leito de hospital ainda tinha batimentos, ainda tinha uma centelha. Meu trabalho, meu verdadeiro trabalho, de limpar minha energia, de aprender a amar sem controle, de viver a verdade que agora conhecia. Aquele trabalho precisava continuar lá. A aceitação dessa verdade foi a última e mais profunda iniciação. Não era resignação, era sabedoria. Senti o amor do meu mentor me envolvendo como um manto e me preparando para a partida. Ele não me mostrou o futuro, mas mostrou-me a direção. Viver de forma que minha vibração fosse meu céu particular. Agora, na Terra, que cada relacionamento fosse reexaminado sob a luz da verdade, não para culpar, mas para curar. Que cada ato fosse verificado em sua intenção. Que eu abandonasse o pesadelo do controle e entrasse no fluxo da vida. O retorno foi um impacto. Não o impacto da luz, mas o impacto da matéria. A leveza foi substituída por um peso colossal, como se cada célula fosse feita de chumbo. O silêncio absoluto foi quebrado pelo bip irregular, mas insistente, do monitor. A dor no peito voltou, uma pontada quente e opressiva. Abri os olhos físicos. A luz do teto do hospital era ácida, crua. Virei a cabeça e vi o rosto de minha irmã, marcado pelo pranto e pela exaustão. Ela me olhou, seus olhos se arregalando. Gustavo, ela sussurrou, sua voz áspera. Eu tentava processar aquele rosto. Eu o conhecia há uma vida inteira, mas agora via camadas. Via a mulher forte, a dor que eu causara, o amor resiliente que ela ainda mantinha por mim apesar de tudo. Virei minha cabeça para o outro lado. Senti uma mão segurando firme na minha. Era minha mulher com o rosto igualmente cansado e chorosa, mas feliz por ver que eu tinha acordado, e ela beijou a minha testa e eu pude sentir que apesar de toda a minha negligência, ela ainda se importava comigo, e eu estava decidido a reconquistar o seu amor e o nosso casamento. Eu não era mais uma personagem na minha história. Era uma alma, em sua própria jornada, com quem eu havia cruzado caminhos. Não consegui falar. O tubo na garganta impedia, mas nossas vistas se encontraram. E pela primeira vez, acho que ela viu algo diferente nos meus olhos. Não a arrogância antiga,
não a preocupação controladora. Talvez um vestígio daquela paz, agora misturada com uma tristeza profunda e uma determinação completamente nova. Eu havia voltado, mas o homem que era Gustavo havia ficado para trás, dissolvido na luz da verdade. O que voltou para o corpo foi outra coisa, uma semente, uma consciência que, agora, sabia que céu e inferno são construções íntimas, sabia que a verdade, por mais dolorosa, é o único caminho para a liberdade. E sabia, acima de tudo, que o tempo é um fio sagrado e que eu tinha, contra todas as expectativas do meu antigo eu, agora com mais tempo para tecer, com fios mais limpos, o padrão da minha existência. A jornada de integração daquela verdade no mundo da ilusão estava apenas começando. E mesmo com a dor física e o peso esmagador do corpo, sentia, no núcleo do meu ser, um vislumbre daquela paz. Ela não estava lá fora, em um futuro distante após a morte. Está aqui, agora, na forma como eu escolheria vibrar a partir daquele instante. O véu da verdade havia sido levantado e nunca mais poderia ser totalmente abaixado. O retorno foi um renascimento pesado. Larguei a sociedade tóxica, devolvi com documentos frios a traição que recebi. Marta e eu conversamos, pela primeira vez sem máscaras. A vida agora é mais quieta. Trabalho menos, cuido mais de mim e da minha família. Me interessei por cuidar de uma horta da minha irmã, de escutar o silêncio. As pessoas dizem que Gustavo ficou estranho. Sorrio. Eles não sabem que o homem antigo morreu de verdade naquela mesa. O que ficou é apenas um aprendiz, tentando, um dia de cada vez, merecer a luz que viu e construir, aqui mesmo, com gestos simples e intenção pura. O céu que descobriu ser uma obra interna. A paz, afinal, não é um lugar para onde se vai, é uma frequência que se escolhe sintonizar a cada respiração. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.